Olá, Brasil, sejam todos bem-vindos, onde quer que nós alcançamos, por via das pessoas compartilharem nossos sinceros agradecimentos. Eu sempre observo os argumentos mais profundos das tomadas de decisões que muitas vezes elas são usurpadas por via de um simples entendimento. Quando falamos sobre democracia, é preciso a gente entender muito bem que a democracia ela é inviolável. Não há nada que a inviole. Repito, ela é inviolável. Nada pode violar a democracia. A democracia, ela se estabelece sobre a Constituição. E a maioria das pessoas falham em citar a Constituição, e nós estamos vendo um desmantelo muito grande em relação ao que nós estamos assistindo no Brasil. O parágrafo único da nossa Constituição, eu vou me remeter aqui a esse parágrafo único, e é um parágrafo que a maioria das pessoas recitam. E eu já vi muitas pessoas gritarem algumas palavras de ordem que não bate muito bem com a realidade que estão vivendo e nem vamos viver. Eu gosto sempre de expor da melhor maneira possível aquilo que as pessoas gostam de mentir, eu gosto de falar a verdade. Nós não vamos ter dias melhores e nem essa democracia que, entre aspas, os políticos gostam de falar que tem, ela vai amadurecer. Porque ela já nasceu prematura. Não tem uma mente suficientemente adequada por via da sua formação política, da sua formação estrutural, que está esfacelado, que está dividida. Então ela já nasce com um sistema mental defeituoso. Não há como você ver a democracia crescer nesse país dentro dessa conjuntura esquerda-direita. Então nós estamos aqui no parágrafo único da nossa Constituição, diz assim: todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes, eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Por que representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição? Caso ocorra, por exemplo, que os representantes, como estamos vendo hoje, eles não correspondem conforme o dito do sufrágio, das escolhas dos nossos representantes, otorgamos essas pessoas, mas ele não responde. Então, o que temos que fazer? Então, nos termos desta Constituição, passamos a exercer os direitos de reclamar. Mas esses reclames não são coisas simples, não. Porque o povo é o poder moderador, ele emana, e a Constituição passa a ser aquela que impera o poder moderador. Mesmo que os representantes, eles não venham corresponder à expectativa do poder que foi emanado, foi criado o Estado, foi criado as regras, leis, para fazer com que venhamos viver sobre uma democracia, e qualquer ato indiferente, seja eles pequenos ou grandes, tem que haver um reparo à democracia com a punição daquele que violou
né? É o que eu escrevi aqui chama-se Organização Descumpridora das Leis Constitucionais e das Leis Obrigatórias Democráticas, que viola todos os preceitos, né? Até eu falei no outro vídeo. Então, nesses termos da Constituição, a Constituição passa a ser o que opera, o operador, é o que manda, é o que rege. Tem os representantes, mas tem a Constituição. É aí que o poder moderador, que não perde, e nós temos visto que a maioria das pessoas tem perdido esse poder, né? As pessoas têm simplesmente desistido dos seus meios, dos seus direitos, mas se os representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, então a Constituição passa a ser o imperador, aquele que rege, e só precisamos encontrar pessoas que estejam dispostas a apresentar esses termos. Um outro fato muito interessante é que no capítulo 4 da nossa Constituição dos direitos políticos, os direitos políticos eles estão atrelados diretamente ao recurso constitucional e democrático. Ninguém pode caçar os direitos políticos de ninguém, nem lei, nem ninguém. Mas o que é que nós estamos assistindo no Brasil? Ninguém. O máximo que a pessoa pode fazer, o máximo, é afastar aquele que foi eleito pelo sufrágio universal, que é amparado pelo artigo 14 da nossa Constituição, e esse ser afastado até que a casa ao qual ele foi eleito de uma forma democrática possa rever as ações as quais fere o Estado democrático ou o Estado democrático de direito. Aí a casa decide, como também pode decidir sobre qualquer ato criminoso que possa ocorrer após a diplomação do deputado ou do senador, né? Que a prisão flagrante, ela pode ser em 24 horas apresentada às casas, dependendo do parlamentar qual o representa, e ali a maioria decide sobre sua prisão. Se prisão também, a prescrição também, ela não tem uma prescrição. Saiu do mandato, você responde de forma criminal. Então, no capítulo dos direitos políticos aqui, nós temos a soberania popular ser exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com um valor igual para todos, e nos termos dos termos da lei, mediante, aí tem uns incisos, mas eu vou aqui, por exemplo, na obrigatoriedade do artigo 14 da Constituição, que a obrigatoriedade da maioria é obrigatório para os maiores de 18 anos. Então, se o artigo 14 ele tem uma obrigatoriedade tanto para que você possa se alistar a candidatos elegibilidade, dentro da elegibilidade, então não tem lei que possa caçar, porque quem garante a legalidade, a elegibilidade do candidato é o sufrágio universal que vem do poder democrático sobre o Estado de Direito com a Constituição. E lá no parágrafo único, como termos constitucionais, desta Constituição, então quer dizer que o poder moderador, que é o povo, e não o poder constituído, porque ele não pode ser um poder moderador, ele não pode resolver outros problemas de outros poderes. Porque quem pode fazer isso dentro de uma representação é justamente o Congresso Nacional. Então, nesse aspecto, a gente vê o perigo que nós estamos vivendo. Pode se entender que os poderes constituídos para fazer uma legalização da eleição é válido. Só não pode caçar direitos políticos, porque isso está atrelado justamente ao Estado democrático, que é formado sobre a propriedade que está atrelada à vida.
Então esses direitos políticos eles foram dados através da criação do Estado democrático, do Estado de Direito e sobre os termos constitucionais, que é o povo que pode ser o poder moderador. E não, repito, não a autoridade constituída. Aí o que nós podemos pensar sobre isso? Então, aqui nós temos na página 11, nós temos o seguinte. A pluralidade não tem limites, é uma luta sem fim. A destruição dos povos se identifica com as classes dominantes e dominadas. Pela polaridade política, tanto da esquerda e da direita, todos sem que haja um. Todos da esquerda e da direita não sabem o perigo que é a divisão de reino, de lares e mesmo de famílias. Ou os políticos param com esta ideia e resolve todos os problemas unidos como um congresso, como pessoas inteligentes, porque o que eu vejo não são pessoas inteligentes. Quando eu vejo a pessoa falar sobre esquerda e direita, eu me afasto porque eu não faço parte disso. Eu sou contra, enquanto não existir um freio e contrapeso conforme os termos constitucionais e conforme tenha que ser assistido o poder moderador que outorgou deputados, senadores, e esses mesmos tiveram o poder para criar instituições que não são eleitas. Essas pessoas foram criadas pelo poder que foi atribuído, foi outorgado aos senadores, e essas pessoas criaram outras instituições, outras autarquias para assistir o Estado democrático, já formado com o amparo da lei. Não é que a democracia ela é com regras e tem objetivos. Fazer com que a população possa viver sobre uma sociedade livre de qualquer criminoso, seja de quem for. Por isso o artigo 5º da Constituição, que é o caput, ele diz que ninguém está acima da lei. Então, esses meios que foram criados, a Constituição torna-se o imperador, que regra e que cria as regras para frear, e esse freio freia os 3 poderes constituídos conforme o artigo 2 da Constituição. E quando esses 3 poderes eles são harmoniosos, diferentemente de suas funções, então essas pessoas têm que trabalhar para o bem da democracia. O regime é o mínimo, pode ser república, pode ser monárquico, pode ser parlamentarista, não tem problema. O problema é que o povo tem que ser assistido. Esse é o problema. Então, os políticos da esquerda e da direita, eles não sabem o perigo que é a divisão de reinos e de lares. E sobre os termos dessa polaridade, não subsiste, vai sucumbir. E é o que nós estamos vendo, nós estamos fazendo lixos humanos. Eles têm que se resolver porque foram criados por todos eles, implantados por todos, independente, todos, esquerda e direita, todos. E as Forças Armadas, de fato, ela não é um poder moderador, mas é um poder que pode decidir por via da força e do poder, que é a criação desse poder, visualizando o poder que é o povo e
por respeito à força moderadora e à Constituição, que está escrito no artigo 142, eles estabelecem o equilíbrio democrático do poder moderador sobre as ordens constitucional, que é o nosso imperador. Então, as Forças Armadas, ela tem que se alinhar dentro de uma ideia que se sustente no Estado Democrático de Direito e preservando o poder moderador que tem como referência os termos constitucionais. Pode ser que pessoas discordem, não tem problema. Mas para consertar esse Brasil tem que ser assim. A ferro e fogo. O artigo 5º tem que funcionar. Ou as Forças Armadas, conforme eu falo aqui, se sustente sobre uma ideia, ou ela vai perecer na imundície da polaridade política. E assim, os grupos, e são hoje organizações descumpridoras da lei constitucional e das leis de obrigações democráticas. Isso é o que nós estamos vendo. É preciso rever isso, ensinar o povo a compreender que a Constituição é o imperador, é o que impera, é o que manda, é o que rege a Constituição. E para isso, no artigo 101 da Constituição, no artigo 102, compete ao freio, que é o Supremo Tribunal, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhes rever todos os meios que possa sair do Congresso Nacional e aplicado pelo Poder Executivo, guardar a Constituição. O que é a Constituição? A Constituição é a representatividade do poder moderador que chama povo e não poder constituído pelo poder democrático. E é assim que as pessoas têm que entender as coisas. Haverá muito mais respeito a todos nós brasileiros. Um abraço a todos e até mais.